1º de maio, Dia do Trabalhador. Vamos falar de um dos ofícios mais antigos da cultura e da humanidade. Vamos falar de arte de rua. E já que vamos falar de arte de rua, vamos falar na rua. Roda a vinheta. A arte de rua, ela tem seu início com o homem das cavernas e suas manifestações de pintura rupestre e... Se tu der um Google em arte de rua, vai aparecer um monte de imagens de artes plásticas. Vamos esclarecer uma coisa por aqui. A arte de rua estabelecida aqui nesse vídeo é toda manifestação artística realizada em espaço aberto. Se pensarmos historicamente, a gente não consegue estabelecer uma origem exata. Se pensar em artes plásticas, a gente pode pensar nas linhas de Nazca do Peru, que datam entre 600 e 200 a.C. Quanto às artes performáticas, na Grécia Antiga havia os aedos homéricos. Eles cantavam as lendas e as tradições, e eles seduziam o público pelo seu discurso, pela sua movimentação rítmica e pela sua música. No cume daquela serra semeei uma roceira, o mato no comarde, a roça no cume cheira. Ai, o mato no comarde e a roça no cume cheira. É na Grécia Antiga também que encontramos a base crítica da origem do teatro ocidental e da dança ocidental. O teatro encontra sua origem nos ditirambos, que eram as festas feitas para Dionísio. Ele encontra a origem na saída do ator do coro para interpretar o próprio Dionísio. Já a dança teve sua origem um pouco antes na ilha de Creta. Segundo o poeta Homero, a dança era para que os mortais honrassem e celebrassem os deuses. A palavra teatro vem do latim theatrum, que significa literalmente lugar para olhar. É curioso porque se tu falar para a maioria das pessoas a palavra teatro, elas remetem ao edifício teatral onde são feitas as apresentações performáticas, quando na verdade a sua origem, o seu surgimento foi na rua. Diversas civilizações da antiguidade realizaram única e exclusivamente suas apresentações na rua. Durante a Idade Média, o ofício da arte de rua continuou sendo realizado. No entanto, a nobreza, a aristocracia começou a se interessar e levou isso para os palácios. Começa aí a elaboração das artes em locais fechados. A corte começa a constituir concertos particulares, aristocratas constroem salas e contratam companhias, danças eram feitas em grandes salões, exposições de quadros eram feitas dentro de castelo. A arte começa a encontrar um espaço nesses locais fechados da aristocracia. Esse momento histórico, mais do que uma ampliação dos suportes com relação às artes, ele é um momento que desenvolve uma questão política de debate de luta de classe sobre a arte, o que deixa de herança uma polêmica, uma discussão que até hoje, infelizmente, parece não ter se esgotado. Isso categorizou a arte feita em locais fechados como de maior refinamento, melhor acabamento, e a arte de rua como marginal, uma espécie de popular que viraria sinônimo de mal acabado, digna de vagabundos ou pairas. É curioso perceber que há um trânsito entre a arte feita na rua, essa arte tida como marginal, e a arte feita em locais fechados. O historiador Eric Hobsbawm fala no seu livro A História Social do Jazz que esse ritmo nasceu nos Estados Unidos no início do século XX a partir de um movimento popular negro. Em New Orleans, Mississippi, Texas, os trabalhadores negros, após um dia cansativo de trabalho, pegavam um saxofone, sua clarineta e tocavam na rua. O jazz havia surgido na rua. Hoje, quando se fala em jazz, nesse ritmo musical, a gente pensa imediatamente numa arte de rua? Quando a gente olha pela perspectiva histórica, dá a impressão que essa marginalização da arte de rua é algo datado. Mas tu começa a folhear os jornais, tu vê que é algo presente até nos dias de hoje. Como exemplo, dá para citar a prisão do palhaço Tico Bonito no Paraná em 2015, ou então a morte do artista de rua Matias Iátrico, morto em abril desse ano em Rondônia. Isso sem falar nos inúmeros casos que nem sequer são noticiados. Quando se levanta esses fatos, o objetivo não é levantar qualquer disputa maniqueísta ou dicotomia entre quem faz arte de rua e quem faz arte em locais fechados. Não, muito pelo contrário. Ambos passam por dificuldades muito semelhantes. Mas a gente tem que encarar a situação à luz dos fatos.
Hoje a produção artística nos grandes centros é muito mais voltada a uma decisão estética. A sala fechada apresenta possibilidades que a rua não apresenta. É o local construído para a recepção plástica e sonora das obras de arte. A rua também apresenta possibilidades que a sala fechada não pode apresentar. A aproximação orgânica com o público que torna a apresentação viva e pulsante como de nenhuma outra forma pode conceber. Entretanto, se a gente pensar sob essa perspectiva, é um olhar que eu devo confessar que é um olhar romântico, que deve levar também em consideração a questão política. Segundo o IBGE e o Ministério da Cultura, na região sul, somente 23% dos municípios possuem teatro ou salas fechadas para apresentações e manifestações artísticas. Na região sudeste, onde tem a concentração maior de oportunidades de artistas, esse número sobe um pouquinho, sobe para 39%. Se falarmos da região sul, nós temos 77% dos municípios sem sala ou espaço para apresentações. Isso sem falar nas salas dos municípios que têm suas salas fechadas para restauro ou para reforma. Estamos falando de salas para apresentações de teatro, de dança, de circo, de música. Mas nesses dados a gente está falando de um município que possua ao menos uma sala de apresentação. Quantos grupos, quantas companhias, quantos artistas possuem uma cidade que possui um único teatro e tem interesse em se apresentar? Vamos pensar no âmbito acadêmico. Quais os cursos superiores em arte têm suas práticas voltadas para a arte de rua? E os que têm? Quais dele ocupam mais do que uma mera experimentação, mas ocupam algo tipo os 77% do currículo com ações efetivas em práticas de arte de rua? Em geral, a formação é irreal, ela acaba sendo feita para espaços fechados que não existem. Além disso, a gente tem toda essa herança social que privilegia os espaços fechados como espaço de real celebração. O edifício teatral, a sala de exposição, é um espaço cerimonial por excelência. Há um instinto de grandeza e de glamour que seduz o público e o atrai. Contraditoriamente, também o afasta pelo seu distanciamento do cotidiano desse mesmo público. Jane Jacobs, ativista política, fala que o desenvolvimento da cidade deveria ser mais orgânico, pautado nas construções ideárias dos próprios moradores. Ela diz que as calçadas deveriam ter um padrão definido, que se cruzassem e permitissem as pessoas se esbarrarem, conversar, se encontrar, se conhecer. A isso ela dá o nome de balé das calçadas. Apesar de Jacobs não ter falado de arte de rua, deixa eu me apropriar um pouco do discurso dela e fazer uma pergunta. O que são as artes de rua, se não a promoção natural do que ela chama de balé das calçadas? A arte de rua é a manifestação mais democrática e pujante de uma cidade, seja ela teatro, dança, circo, artes visuais ou qualquer outra que não foi nominada, porque na rua somos livres. Para quem se interessar mais em pesquisar sobre o assunto, eu vou estar passando as referências aqui embaixo, desses livros que estão passando aqui na tela. Essas são referências bastante interessantes sobre história do teatro, história da dança, história da arte de uma forma geral. Já que a gente está falando de arte de rua, tem um grupo que tem uma história bastante extensa e faz teatro de rua também, está completando esse ano 20 anos. Eles estão com uma campanha no Catarse para o primeiro festival dele, eu estou falando do Cirquinho do Revirado. Então, quem quiser, eu vou deixar o link aqui, eles estão com o primeiro festival do Revirado. Tem uma série de recompensas muito legais, inclusive jantar com o grupo. Vai lá, entra e ajuda, auxilia, colabora. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal e até semana que vem.